você paga caro um produto e você não sabe nem o que o produto lhe oferece. Né? Às vezes você fala, poxa, perdi o jogo do Vasco ontem. Não perdeu grande coisa, porque o jogo também. Não perdeu grande coisa. Perdi o jogo do Vasco ontem. Pô, aí você não lê o manual, você não sabe que a sua televisão faz o quê? Grava o jogo, cara. Que isso, a televisão grava o jogo, eu perdendo um monte de coisa e não sabia. Por que não sabia? Porque não lê o quê? Não lê o manual. Então a gente deixa de fazer muita coisa na vida porque a gente não faz o quê? Não lê o manual. Qual é o nosso manual? Bíblia. E a Bíblia traz respostas para todas essas questões. E no que diz respeito à nossa vida, nós mesmos, como Valério, o que eu sou? Quem sou eu? Né? Pergunta retórica aí desde o início da existência, da vida. O que eu sou? Quem sou eu? Onde estou? Né? Às vezes até me tiro de piada essas perguntas, né? Mas são perguntas sérias. São perguntas sérias. E às vezes você deixa de ter uma vida muito mais feliz, uma vida muito mais saudável, muito mais produtiva. Você não sabe realmente, não conhece você mesmo. Então essa pergunta é muito importante. Né? Estou passando rápido, muito rápido, vou pular isso, vou pular isso aqui também. Né? Para entender também que a maneira como nós, né, tratamos as pessoas em nosso trabalho depende também da maneira como nós conhecemos as pessoas. Não é só perguntar quem é o homem, não é perguntar apenas o que eu sou, mas o que a pessoa que está aqui do meu lado é. Não é verdade? A gente entender o que é o homem, a gente também entender a nós mesmos e a nós o quê? Ao nosso próximo, ao nosso semelhante. E a gente está carente disso. Por isso que eu entendo que essa reflexão é muito importante. Todas as vezes que eu firo o espaço do outro, todas as vezes que eu invado o espaço do outro, todas as vezes que eu violento o outro, eu tenho uma percepção extremamente equivocada do que é o ser humano, do que é a pessoa. E então entender o que é o ser humano, entender a si mesmo é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente pensa que violência é só pegar uma arma e dar um tiro em alguém. Às vezes a gente pensa que violência é só jogar uma pedra em alguém. E às vezes a gente está violentando outras pessoas com palavras, com ações, porque a gente não sabe, mais ou menos, né, ou não entende, ou não conhece o que é o ser humano, o que é o homem. Né? Então, uma outra coisa importante, politicamente, né, entender o que é o homem, é uma pergunta que nos remete também a uma reflexão política. Política, por que política? A questão das instituições. E aí eu quero trazer uma coisa aqui muito, muito interessante. Porque quando a gente fala assim, puxa, política, lá vai o pastor falar de política, gosto de falar de política, esse negócio de politicagem, dos políticos, gente, instituição política não é uma coisa que diz respeito a apenas Senado, Câmara de Deputados, nada disso. A instituição é muitas vezes um sistema que impera dentro de nós, que nos governa de uma tal forma, que muitas vezes acontece isso aí que esse texto está falando. A instituição, ela fica acima do ser humano. Vocês querem ver uma coisa simples no nosso dia a dia, que a gente percebe que a instituição ela está acima, às vezes, do ser humano? Olha só o que aconteceu comigo esses dias. Eu estava saindo da faculdade, e aí estava a faixa de pedestres, e aí o sinal estava verde. O que eu deveria fazer? Como é que é? Não. O sinal está o quê? Verde. O que eu devo fazer? Passar. Mas o que eu fiz? Parei. Parei porque tinha o quê? Tinha uma pessoa para passar. No sinal o quê? Eu estava no carro. Tá, então, desculpa, minha ignorância. Eu também estou querendo que vocês entrem na minha cabeça e já saibam, né? Eu estava no carro, você entendeu? Agora faz todo sentido, né? Tá vendo aí? O que é o homem? Baiano assim, depois baiano é lento, tá vendo? Depois baiano é lento. Né? Pô, vocês me entenderam que eu estava no carro? Né? Depois que baiano é que é lento. Olha o que é o no homem. carro e o sinal verde. E aí o que acontece? Eu deveria seguir, não é verdade? Mas eu parei porque tinha uma pessoa para passar no sinal verde. Aí muitos diriam, banana, né? O sinal verde tem que passar. Aí depois eu parei, no carro atrás de mim, falei, pronto, agora vai matar. Mas pelo lado que ele está vendo que está verde, né? Ele está vendo a pessoa passar, ele vai passar pelo outro lado e vai matar a pessoa. Né? Mas graças a Deus não aconteceu nada. Depois que eu passei, eu fiquei pensando, gente, o que é a lei? Né? A lei é para dizer o seguinte, não, você tem que passar, né? Mas por que eu não poderia, na
sinal verde, parar para dar a oportunidade a alguém passar. Você está entendendo? Está entendendo a questão da instituição da lei, muitas vezes, ser mais forte do que a gentileza, do que a educação, do que você dar a oportunidade a alguém? Então a lei normatiza, dizendo, não, você tem que passar antes, mas por que eu não posso, nessa situação, muitas vezes, destruir um pouco, desconstruir essa questão simbólica do seguir para dar gentileza, né? Mas geralmente na cabeça da gente não pensa assim, não é? Então, assim, não é uma coisa que diz só respeito à política, né? Diz a nossa vida, não aqui dentro de casa, não aqui durante 30 anos é assim. Certo? Aqui em casa, durante 30 anos é desse jeito. E ninguém muda. Certo? Então a gente cria as nossas instituições, a gente cria a nossa própria política. A gente acha que política é coisa só para deputado, senador, presidente, governador, prefeito, vereador. Não, a gente tem as nossas políticas dentro da nossa casa. Então essa pergunta é importante para a gente rever, inclusive, as nossas próprias instituições dentro da nossa casa. 30 anos é assim. É desse jeito. Durante 30 anos ele guarda a sandália naquele mesmo lugar, ou não guarda, né? Deixa no meio da sandália, não sei. Mas durante 30 anos é assim, e olha lá que chega aqui e desrespeita isso. E a gente coloca isso acima e a gente cria problemas, a gente cria desavenças, a gente cria problemas familiares. Uma certa vez, um pastor estava contando uma ilustração que ele, no início do casamento, ele teve um problema terrível com a esposa dele, por causa de uma pasta de leite. Porque um apertava a pasta no meio e o outro apertava a pasta no fundo. E aí, toda vez que eu chegava lá e via a pasta apertada no meio, ficava chateado. Eu não sei quem. Eu não sei. Eu não sei quem apertava no meio, quem apertava no fundo. Eu só sei que criou um problema institucional, familiar, uma guerra nuclear dentro da casa. Porque, gente, a gente precisa começar a fazer essas perguntas, né? Vamos lá, porque senão a gente vai ficar na pasta aqui, né? Então, começamos a falar sobre, se é o paradoxo, e por que o paradoxo? Porque nós temos uma imagem criada por Deus, né? E o outro lado, porque também não é só a questão da imagem, porque entrou uma coisa chamada pecado no mundo. E esse pecado que distorceu essa imagem. Então nós começamos a falar sobre os aspectos que dizem respeito, né, à imagem de Deus, né? Como diz lá o texto de Gênesis capítulo 1, façamos o homem, que é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, certo? Então, a imagem ou semelhança divina é que distingue os homens dos animais, certo? Então, a gente tem toda a criação de Deus, né? E é interessante a gente perceber que essa criação ela não está dissociada da gente. A gente, embora tenha um lugar de preeminência na criação de Deus, mas por ter este lugar de preeminência, a gente não pode olhar para a criação e da forma como o homem olha, no sentido de que todas as outras coisas devem convergir para o homem e que o homem também não deve se convergir para essa criação, né? Mas isso é uma outra reflexão, mas para a gente entender que a distinção fundamental de nós para os demais seres criados por Deus e todas as outras coisas criadas por Deus é que somente nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então esse é um radical descontínuo, né? Os seres humanos são como Deus. E aqui, entre parênteses, como Deus, é porque a gente não é como Deus na sua o quê? Plenitude, na sua essência, né? Alguém aqui é onipresente? Alguém aqui é onisciente? Aqui alguém é onipotente? Sim ou não? Não. Não. Mas alguém tem vontade aqui? Alguém tem desejo aqui? Alguém pensa aqui? A maioria deve ser, né? Pelo menos, né? Sonha, tem desejo, né? Então são essas coisas que nos aproximam, né? Ou seja, que nos tornam a imagem e semelhança de Deus, né? Então, esse como Deus aqui, gente, coloca entre... Por que eu estou confundindo parênteses com aspas, gente? É a 10ª vez que eu faço isso, né? Porque eu li um livro essa semana e o título do livro tinha um nome entre parênteses, né? Por isso eu não estou
capacidade, ou seja, de ter uma autoconsciência. Então, por exemplo, quando a gente faz essa pergunta, quem é o homem? E Valéria colocou isso, é uma pergunta fundamental, porque é uma pergunta que me remete a uma outra pergunta: quem sou eu? Quem é que tem a capacidade de perguntar sobre si mesmo? O cavalo tem isso. O cavalo chega, né, lá na minha terra, né, tem muito boi, tem muita vaca. Aí ele chega naquele pasto, ele olha para aquele pasto e ele olha para o céu e a vaca diz: quem sou eu? A vaca pode fazer isso? Não. Só o ser humano pode o quê? Voltar para o quê? Para dentro de si mesmo. E isso é importante. E aí, muito mais do que isso, olha só, um detalhe, muito mais do que entender que nós podemos fazer isso, é entender por que nós devemos fazer isso. Vocês acham que Deus colocou alguma coisa dentro de nós que não fosse útil e necessária? Que é um simples acessório? Não é? Pergunta aí. Pergunta a uma mulher, quando ela se olha no espelho e ela vê um brinco quase que invisível na sua orelha, ela vai dizer que aquilo ali é sem importância? Vai, mulheres? É importante? Por mais que o homem olhe, né? Vê quase nada, não é tão pouquinho daquele tamanho ali, não vê no grande. Mas para a mulher tem importância? Tem o seu lugar? Tem a sua função? Então, vocês acham que todas as coisas que Deus colocou dentro de nós são acessórios que não têm valor, não têm importância, não têm nenhuma funcionalidade? Então, se Deus nos deu a capacidade de entrar para dentro de nós mesmos, para termos esse atributo aí da racionalidade, de autoconsciência, vocês acham que isso é só um enfeite? É uma coisa para dizer: pô, tá vendo como eu sou melhor do que o cavalo? O cavalo não pode fazer isso, mas eu posso. Você acha que isso é uma coisa só para ser bonita? Não, isso tem uma função, gente. Isso tem uma importância. E como isso é importante, ter a capacidade de entrar para dentro de si mesmo. Eu gosto de continuar nesse mesmo assunto de novo, né? Porque isso é coisa tão profunda isso, né? Isso é uma coisa tão profunda porque talvez seja aí o ponto de maior dificuldade que nós seres humanos temos. De entrar para dentro de si mesmo, né? Porque às vezes a gente entra para dentro da gente, a gente encontra umas coisas que, né, vamos deixar para lá, porque senão não passa o